Venenos são substâncias tóxicas, tanto de origem vegetal quanto biológica, que podem ter efeitos nocivos sobre sistemas biológicos, como células, tecidos e órgãos. Eles são amplamente utilizados na indústria agrária, na medicina e em pesquisas científicas. Os efeitos desses produtos variam dependendo do tipo, da quantidade e do modo como foi feita a exposição. Alguns venenos podem causar danos localizados em áreas específicas do corpo, enquanto outros podem afetar todo o organismo. Os sintomas de envenenamento podem incluir dor, náuseas, vômitos, convulsões, paralisia e até mesmo a morte. E por causa desse último efeito, que o veneno também é utilizado como arma para o cometimento de crimes, principalmente assassinatos. Contudo, diferente de algum instrumento que possa ser utilizado no calor do momento, o veneno exige que o criminoso tenha planejado e muito bem a sua utilização. Normalmente, crimes desse tipo são premeditados, elaborados por pessoas inteligentes e que conhecem o modo certo de como manusear a substância. E esse foi o método usado para tirar a vida de uma inocente mulher da Flórida, nos Estados Unidos, há 35 anos atrás. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. No início dos anos 80, Peggy Carr, de 41 anos, trabalhava em um restaurante na cidade de Alturas, onde vivia com o seu marido, o minerador Parrillian Carr, mais conhecido como pai. Ambos já tinham se casado antes e já tinham filhos de outros relacionamentos, sendo que a Peggy tinha 3 e o pai 2. Então, a união dos dois acabou gerando uma família bem grande, alegre e muitas vezes barulhenta. Em 1988 seria um ano do qual essa família nunca mais esqueceria. Tudo começou em julho, quando a família Carr recebeu uma carta datilografada ameaçando de morte todos os membros da família, caso eles não se mudassem da Flórida imediatamente. A carta não estava assinada. É claro que uma carta desse tipo assustou bastante a família Carr, mas eles acabaram pensando que era apenas uma brincadeira de mau gosto de alguém da vizinhança e seguiram suas vidas. Em 23 de outubro daquele mesmo ano, a Peggy preparou um jantar para ela e seus filhos, como fazia normalmente. Dias depois, ela começou a sofrer de uma doença misteriosa. Ela clamava de fortes dores de cabeça, enjoos e fraqueza por todo o corpo. Orientada por sua cunhada enfermeira Carrie, irmã do pai, ela foi até o hospital local, onde permaneceu internada por vários dias antes de receber alta. Mas dias depois, a condição da Peggy piorou e ela retornou ao hospital. Travis e Duane, filhos do casal, apresentaram sintomas semelhantes e foram também internados. Vários exames foram realizados sem descobrirem o que causava a doença misteriosa. Foi então que o caso da família Carr chegou até o neurocirurgião Dr. Hostler. Novos exames foram feitos, inclusive de tomografia, e então o doutor descobriu que a Peggy, o Travis e a Duane haviam sido envenenados por uma substância química muito perigosa chamada talho. O talho é um elemento químico metálico e altamente tóxico, motivo pelo qual seu uso é proibido em aplicações industriais ou comerciais. No passado, o talho era usado em certos dispositivos eletrônicos e em medicamentos, mas devido aos riscos associados à sua toxicidade, seu uso foi bastante reduzido. Os exames em Peggy constataram que ela havia ingerido cerca de 50 vezes a dose máxima recomendada pelos órgãos de saúde. Infelizmente, várias áreas do seu cérebro já estavam comprometidas e ela teria uma morte lenta, dolorosa e inevitável.
Semanas depois, ela entrou em coma e 4 meses depois, a família autorizou o desligamento das máquinas que davam suporte à sua vida. Uma investigação policial foi conduzida pelo FBI e começou assim que o talho foi detectado e o primeiro suspeito investigado foi logo o marido da Peggy. Normalmente, em casos envolvendo envenenamento, o crime é passional, orquestrado por algum membro da família ou amigo íntimo, por isso logo o pai se tornou o principal suspeito. Os policiais descobriram que a Peggy tinha flagrado o pai com uma amante no ano anterior e que no dia do envenenamento ele estava viajando com alguns amigos, além de que a sua profissão o permitia ter acesso a esse tipo de substância. Na mesma época, surgiu a história de que ele tinha feito também um recente seguro de vida em nome da esposa. Mas as investigações não apontaram o pai como o causador do envenenamento. Apesar da traição, o pai foi perdoado e o casal estava se dando muito bem. A viagem já estava marcada há muito tempo e o boato do seguro de vida foi iniciado pelo ex-marido da Peggy, que não aprovava o novo relacionamento dela. No local de trabalho do pai, essa substância até era usada também para eliminar ratos, mas foi comprovado que o pai não tinha acesso ao talho. A favor do pai, contava também o fato de que um dos seus filhos também foi envenenado e isso não fazia sentido na linha de investigação dos policiais. Dessa forma, a investigação passou então para a enfermeira Carrie, cunhada da Peggy. Era de conhecimento de todos que as duas não se davam bem, entretanto, a Carrie acompanhou a Peggy nas suas idas até o hospital. Por ser enfermeira, ela poderia ter conhecimento sobre o veneno e acesso a ele, mas o hospital que ela trabalhava não apresentou falta dessa substância e o talho é muito caro para se comprar, um valor do qual ela não conseguiria pagar, e diante disso ela acabou sendo também descartada como suspeita. Foram feitos exames nos outros membros da família e todos, inclusive o pai, apresentaram traços de talho. Restava agora saber como a substância foi parar dentro da residência da família. Lavouras na região não haviam sido detetizadas com esse produto e o poço de água que abastecia a casa não estava contaminado. Nenhum eletrodoméstico ou roupa apontava a presença do talho e esse era um quebra-cabeça que o FBI não conseguia resolver. Mas tudo acabou mudando quando um investigador percebeu na garagem da família várias garrafas do famoso refrigerante Coca-Cola. A família e principalmente a Peggy adoravam essa bebida e a consumiam aos montes. Todas as garrafas pareciam estar normais, mas uma análise mais minuciosa detectou que algumas garrafas foram abertas e tampadas novamente. Nessas garrafas foi detectada a presença do veneno misturado ao refrigerante. A fabricante do refrigerante foi contatada para averiguar se a contaminação das garrafas não aconteceu em suas fábricas, mas nenhuma outra garrafa do mesmo lote apresentava sinais de contaminação. Estava claro então que aquilo aconteceu somente com a família da Peggy. Cabia agora à polícia descobrir quem tinha as ferramentas para fazer uma alteração quase imperceptível das garrafas e o conhecimento de como o talho poderia ser usado para matar uma pessoa. Várias pessoas foram entrevistadas, mas um casal em especial chamou a atenção dos investigadores. Eles eram George James Triple e sua esposa Diane Carr. Eles eram moradores da casa ao lado da casa da Peggy e, apesar do mesmo sobrenome, a Diane e a Peggy não eram parentes. A primeira pessoa a ser entrevistada foi a doutora Diane, como ela exigia ser chamada. Ela era uma ortopedista renomada na cidade, mas tinha uma postura muito arrogante e elitista. A médica confirmou que tinha muitos atritos com a família da Peggy, principalmente por causa que os filhos dela eram muito barulhentos e atrapalhavam seus momentos de descanso. A Diane também afirmou que aquela cidade não era para pessoas do tipo da Peggy e pai, um claro preconceito quanto à condição financeira de seus vizinhos. Em seguida, os policiais entrevistaram então o George.
O George nasceu em 1949 na cidade de Nova York, filho de um policial, e se formou em 1972 em psicologia pela Universidade da Carolina do Sul, mas também estudou química enquanto esteve por lá. O George já tinha passagem na polícia, ele foi preso em 1975 depois de ser pego vendendo drogas. Logo em seguida, descobriram que ele chefiava um laboratório de metanfetamina na cidade. Ele cumpriu 2 anos e meio em uma prisão federal. Em algum momento, o George conheceu e se casou com a Diane, e o casal se mudou para a Flórida. Apesar de ser bom em computadores, o George não tinha um emprego fixo ou renda estável, e era sua esposa que o sustentava financeiramente. Quando os policiais questionaram o George sobre qual poderia ser o motivo de uma família ser envenenada, ele respondeu: "Pode ser porque querem que eles se mudem." Essa resposta batia exatamente com as palavras escritas na carta ameaçadora que os Carr receberam meses antes, e isso acendeu o sinal de alerta nos policiais. Mas não haviam provas suficientes para acusar o George de qualquer crime, então a polícia precisava investigar ainda mais. Logo, eles descobriram que o casal suspeito era membro da Mensa, uma sociedade formada por pessoas que possuem um QI muito alto. Essa organização atua por todos os Estados Unidos e seus membros gostam de se reunir para resolver enigmas e problemas difíceis. O George e a Diane eram membros ativos do Mensa e gostavam de receber seus amigos do clube em casa. Nessas reuniões, eles disputavam diversos tipos de jogos, sendo que o favorito deles era resolver enigmas envolvendo crimes reais. E é nesse ponto que esse caso virá algo parecido com uma série ou um filme. Sem saber como obter mais provas contra o George, o FBI decidiu implantar um dos seus agentes nessas reuniões que eles faziam em sua casa. E a pessoa escolhida foi a agente Susan Gorek, uma das melhores investigadoras daquela divisão do FBI. Com uma identidade falsa, ela conseguiu se infiltrar na casa do casal, fazendo-se passar por um novo membro do Mensa. Contando a história de que ela estava em um casamento abusivo, aos poucos ela foi adquirindo a confiança do casal, mas principalmente a de George, que acabou por se tornar um grande amigo dela. Mesmo após vários meses participando da vida do casal, a Susan ainda não tinha provas que pudessem comprovar a participação do George no envenenamento da Peggy, até que uma oportunidade finalmente surgiu. A Diane e o George resolveram se mudar da Flórida e a Susan se ofereceu para alugar a casa deles. Quando ela se mudou para a residência do George, ela percebeu que muitas coisas do casal tinham ficado para trás. Como agora era ela que morava lá, o FBI não precisou esperar autorização judicial para vasculhar o lugar. Dentre as várias coisas que o casal deixou para trás, a polícia encontrou um livro escrito pela renomada escritora de mistério Agatha Christie, e neste livro, chamado Cavalo Amarelo, o assassino da história se utiliza de talho para eliminar seus inimigos. O FBI passou a acreditar então que esse livro poderia ter servido de inspiração para o George cometer seu crime. Mas o artefato mais importante localizado pelo FBI dentro da garagem da casa foi uma velha garrafa que tinha em seu interior um resquício de talho. Analisando todos os fatos levantados até agora, sendo a entrevista do George, o livro de mistério e o resto de talho encontrado em sua casa, a polícia não tinha mais dúvidas sobre quem era o autor do envenenamento da Peggy. Em 5 de abril de 1990, o George foi preso pelo FBI. Ele foi acusado de 15 crimes, sendo uma acusação de homicídio em primeiro grau, 6 acusações de tentativa de homicídio em primeiro grau, 7 acusações de envenenamento de alimentos ou água e uma acusação de adulteração de um produto de consumo. Em 6 de março de 1991, o júri popular decidiu por 9 votos a 6 condenar o George à pena de morte.
Desde a condenação, os advogados de defesa do George entraram com todos os recursos e apelações possíveis e eles alegaram que a real mandante do crime foi a Diane, já que era ela que tinha raiva da família Carr e que na relação que ela e seu marido tinham, ela era a figura dominante. O principal argumento da defesa foi que, apesar do seu QI alto, o George era muito submisso à esposa. Contudo, nunca surgiram provas concretas contra a médica e, diante disso, a justiça sempre negou os recursos à apelação, mantendo a condenação do George. O George, agora com 74 anos, ainda permanece vivo na prisão e não interage com os outros presos. Segundo ele, eles têm um intelecto muito baixo para ter uma conversa comigo. Ele também sempre recusou seu direito a banhos de sol para ficar sempre isolado. Apenas um casal de amigos do Manza que acredita em sua inocência ainda o visita regularmente. Ele e a Diane se divorciaram em 1996 e ela faleceu de causas naturais em 2021. Infelizmente, o envenenamento da família Carr, além da morte da Peggy, também deixou sequelas nos dois meninos. O desenvolvimento muscular deles foi afetado e o Travis perdeu os movimentos de suas pernas. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.